Mais uma semana, glórias a Deus por isso. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Marcos, segundo o Evangelho da Nova Aliança, capítulo 8, versículo 22 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Irmãos, esse é uma passagem muito intrigante, né? Porque eu não lembro, pode ser que tenha outras passagens, mas eu não lembro de em outra situação, Yeshua fazer um milagre em 2 vezes. Nunca, eu não lembro disso em lugar nenhum, somente neste caso. Eu creio que ele tem algo para nos dizer também através dessa passagem. Então veja a situação. Yeshua com seus discípulos passando, visitando, fazendo a obra, e ele chega nessa cidade, né? ou nesse vilarejo, enfim, em Betsaida. E quando ele chega, a fama de Yeshua, de Jesus, era grande. E as pessoas, onde sabia que ele estava, levavam os seus doentes, levava as pessoas perturbadas por espíritos malignos, eles levavam para que ele viesse curar. Porque essas pessoas não levavam os doentes para o templo, não levavam os doentes para uma sinagoga? Muito provavelmente porque, pelo fato de Yeshua ter que ter vindo, se os homens fizessem a obra de Deus de acordo com a Torá, não precisaria do sacrifício de Yeshua. Né? Eu estou falando isso desde o início, desde os princípios. Né? Se Adão não tivesse pecado, não precisaria do sacrifício de Yeshua. E aí nós vamos trazendo até nós, porque é fácil falar de Adão, né? E nós. Se nós não agíssemos errado, muita coisa a gente não teria que passar também. Muito bem. Quando ele chega em Betsaida, então eles trazem um homem cego e pedem, eles rogam a Jesus que toquem nele. Eles sabiam que se Yeshua tocasse nele, aquele homem seria curado. E hoje, nós também muitas vezes temos problema na nossa vida, que basta uma palavra, um toque de Jesus e tudo vira uma maravilha. A gente sabe disso. Mas por que não acontece?
E às vezes a gente fica pensando também, meu Deus, por que acontece isso comigo? Por que comigo? Por que nessa situação? Muitas das vezes a pessoa, ela diz, eu estou tentando mudar, e às vezes cada um tem o seu esforço, e cada um busca se aproximar de Deus, e às vezes mesmo assim acontece algo, e às vezes a gente fica cego, porque a gente está vendo tudo, mas não está entendendo nada. Essa que é a verdade. Você vê tudo, mas não enxerga a real situação em nada. Às vezes também a pessoa, ela vê tudo, mas ela só vê, quando ela vê um problema, ela já joga o diagnóstico para alguém. Mas não olha para nós. Nós temos que entender, como diz o profeta Oséias, se não me falha a memória, que de que se queixa o homem? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Às vezes, nós nos queixamos dos nossos próprios problemas que nós mesmos criamos, e às vezes a gente adquire o problema também. Também tem isso. Às vezes Deus está tratando e a gente quer dar uma forcinha. A gente atrapalha o tratamento e ainda arruma o problema. A gente fica cego. E isso é na vida pessoal, isso é na vida familiar, isso é na vida religiosa, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, né? Mas na vida espiritual, vamos dizer. Na vida espiritual, em qualquer área. Às vezes na vida espiritual a gente fica cego, a gente não aceita uma outra visão, não aceita uma outra situação, e ficamos cegos, e às vezes confusos. Esse homem foi levado para Yeshua, para Jesus, para que Jesus o tocasse, como fez tantos outros milagres. O que Yeshua perguntou para o cego Bartimeu? Que queres que eu te faça? Parece estranho. Um cego clama por Jesus e Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Parece estranho, mas não é. Porque às vezes a gente também pede para Deus aquilo que a gente não está precisando. Às vezes a gente está pedindo para Deus algo, mas não é do jeito que Deus quer. A gente acha que nós precisamos de algo, quando o que nós precisamos verdadeiramente está às vezes do lado oposto. Então, isso faz parte de uma cegueira. Esse homem, Jesus, então trata diferente com ele. Havia algo, eu não sei o que. Mas quando aquele homem chega, é trazido diante de Jesus, Jesus não cura ele de imediato. Jesus não cura ele naquela hora. Ele pega, olha, Jesus tomando o cego pela mão, ele pega o cego pela mão e leva ele para fora da aldeia. Ele tira o cego da aldeia antes de qualquer coisa. Assim também na nossa vida diante dos problemas. A gente muitas das vezes, a gente está no calor do problema e a gente está cego, porque nós estamos no meio do problema e Yeshua quer pegar você e tirar para fora de tudo isso, para você oxigenar o cérebro, para você pensar, para você enxergar, para você saber algo novo. A gente não sabe tudo. Às vezes a gente acha que os nossos conselhos são o melhor, nem sempre. Até porque, né, como dizia, sei lá quem falava dos meus antepassados aí, um ditado bem, já é um chavão, né? Se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Então, mas é lógico, isso é contrário à palavra de Deus, né? A palavra de Deus, estou só parafraseando aí, porque a palavra de Deus diz que no conselho, né, no ajuntamento de conselhos, há sabedoria. É que às vezes a gente busca o conselho aonde não tem. Às vezes a gente busca uma resposta aonde não tem resposta. Aonde tem a fonte da resposta? Na palavra de Deus. Mas só que às vezes a gente tem que ouvir. Às vezes a gente tem que sair do meio da multidão.
Às vezes a gente tem que sair do olho do furacão. Sabe, às vezes a gente quer tanto algo que seja resolvido aquilo, que a gente insiste, quando às vezes é momento da gente se calar. Porque no silêncio, é como Elias fugindo de Jezabel, o homem enfrenta, acho que é 950 profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 falsos profetas, 950 profetas ele enfrenta. Manda matar todos quando ele os vence. Aí se levanta uma mulher, Jezabel. Exatamente, orou, fogo desceu do céu, numa oração breve e simples. Aí uma mulher aparece e ele foge dessa mulher. Senhor, eu quero morrer. Então, olha só, ele fica com medo daquela mulher. E ele então, o que acontece? Parece que talvez estava vivendo já os dias de hoje, que você não pode falar mais nada, né? É homem? Pode acabar. É homem? Destrói, manda matar. Mulher? Vou me esconder. Vai ver que estava. Mas enfim. Aí, ele então, o que ele fica lá? Aí vem eu não lembro agora a ordem, mas vem a tempestade, vem o redemoinho, vem o terremoto. Mas Deus não estava em nenhum desses momentos. Quando que Deus se manifestou ali no meio deles? Exatamente quando houve um silêncio. Quando veio uma voz suave, tranquila. Deus não vai falar, Deus nunca vai dizer, corre. Não, para Deus o tempo para. É na calmaria. Por mais problema, por maior que seja o problema, uma coisa eu aprendi, e é verdade, né? Tem muita gente que cai em golpe, principalmente. Tem um negócio da China aqui para você. Antigamente era coisa boa, né? Agora já. Mas enfim. Tem um negoção aqui para você. Pegar ou largar tem que ser. Não, se tem que ser agora, então não é para mim. Porque para mim eu tenho que orar a Deus e saber se é para mim. Então nós temos que esperar. Não, mas não pode perder, não. Se for para mim, vai vir. Vai chegar. Se não é, se essa correria toda não é. Por quê? Porque nós temos que ter uma consulta com Deus, saber o que Deus quer para nós. Então, nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a ouvir a Deus e confiar. Está um caos. Se fecha no cantinho, ora, fala, Senhor, e agora? Como a gente vai fazer? Porque a gente vai fazer alguma coisa, às vezes tem alguma coisinha para a gente fazer. O difícil você já fica sossegado. O impossível, Deus vai fazer. Mas o possível, Senhor, o que vai fazer? Às vezes, a gente tem que baixar a crista. Pode ser. Tem hora que a gente tem que pegar e falar, eu sou o cara, mas vou deixar de ser. Eu vou ouvir. A gente precisa de aprender. A gente tem que sair desse núcleo para ouvir a Deus. Mas se eu não fizer, não vai. Não. Se Deus estiver no controle, Ele vai agir na sua vida, Ele vai trazer as coisas na hora certa. Nós só precisamos de ouvir. É ouvindo. Deus sempre falou com as pessoas que ouviram a sua voz. Nós temos que aprender a ouvir. E se nós ficarmos na muvuca, não vamos ter resposta. A gente vai arrumar mais problema ainda. Às vezes na muvuca a gente fala demais. Aí tem um problema, fala demais, cria 3. Então, Yeshua pega esse homem cego, todo mundo ali provavelmente esperando ele fazer um milagre, porque essas pessoas levaram, pode ser que levaram por uma boa causa realmente, mas tinha muita gente que queria ver sinal. Tinha gente que queria ver sinais, queria ver o milagre, não quer compromisso. Vai fazer pão, vamos lá correr agora. Eu posso dizer isso por quê?
Ele disse para aquelas pessoas que foram procurar Yeshua depois que ele tinha multiplicado os pães. Aí ele vai para um lugar deserto, está lá, o pessoal procura ele. Oi, mestre, quando o senhor veio para cá? Yeshua fala, vocês vieram atrás de mim não por causa da palavra, mas por causa do pão que eu multipliquei, por causa do milagre. Exatamente. E Yeshua não estava ali para dar show. Ele estava ali, o pão era um suprimento para pessoas que estavam lá há dias ouvindo a palavra dele. Então, esse é o pão da vida. Ouça a palavra. A Bíblia fala, eu acho que foram uns 3 dias que eles estavam com Yeshua. 3 dias. E ninguém se preocupou com o pão. Por quê? Estavam querendo ouvir a palavra. Hoje também não se preocupe, não foque tanto no seu problema, não. Foque em ouvir do Senhor. O que eu tenho para ouvir? Porque com certeza eu tenho alguma coisinha para mudar. Com certeza eu tenho. Amém? Yeshua tira então aquele homem e leva ele para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos. Esse milagre, voltando Bartimeu, para Bartimeu o que foi feito? A palavra, a tua fé salvou. O que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Seja feito conforme a tua fé. Pronto. Para que a saliva? Eu não sei. Sinceramente, agora, a gente já sabe, existe uma outra situação que Yeshua fez saliva com barro ali, era uma outra situação, mas aqui não, porque não está falando no dia da semana que era, simplesmente ele passa saliva, e Yeshua faz algo por aquele homem, e ele impõe as mãos sobre aquele homem, mas ele é curado parcialmente. Parcialmente. Ele não... na nossa cabeça inconcebível. Aquele homem foi curado parcialmente. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, olha, ele recobrou a vista. Ele recobrou a vista. Quem não está enxergando nada? Imagina, a pessoa não enxerga nada. Ela começa a enxergar vultos, já ajuda bastante. Ele realmente, a Bíblia diz que, recobrando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvore os vejo andando. Eu suponho que este homem, fora do arraial, com Yeshua, ele deve estar olhando para o arraial e ver as pessoas se movimentando. Só que a vista turva, ele via os homens como árvores, pareciam árvores andando. E muitas das vezes, é isso que acontece na nossa vida também. Às vezes a nossa vista está turva, Deus começou uma obra em nós. Primeiro, quando Deus tira esse homem, o que é santificar? É separar. De uma certa forma, eu acho que eu poderia dizer que Yeshua estava santificando esse homem. Antes de curá-lo, ele tira ele do meio dos outros, como o pastor falou, né? Os profanos, os comuns, e ele tira aquele homem do meio. E quando ele tira aquele homem do meio, ele usa da sua saliva, ele impõe a sua mão, e o homem enxerga parcialmente. Algum motivo havia para esse homem não ser curado imediatamente, talvez para nós ouvirmos isso hoje, quem sabe? Nós, muitas das vezes, saímos também do meio do mundo, do meio sem religião, ou do meio sem Torá, do meio sem mandamentos. Deus nos tira, toca em nós, e nós começamos a enxergar. Olha, imagine, esse homem, eu acho que ele perdeu a visão, porque ele já sabia distinguir uma árvore, pelo menos. Mas imagina um cego de nascença, por exemplo, nunca enxergou nada na vida. Daqui a pouco ele começa a ver as pessoas embaçadas ali, ele poderia pensar que enxergar é aquilo. E não acontece isso na religião? Enxergar é isso. Olha, eu estou salvo, porque eu levantei a mão e aceitei Jesus. Pronto, essa é minha
E se a pessoa se engessar nessa situação, ela vai ficar nisso. O outro diz, não, eu guardo o sábado, então pronto, eu já estou salvo porque eu guardei o sábado. Gente, nós precisamos de enxergar com perfeição. E a vida, ela é um tratamento. Yeshua está nos tratando, está nos preparando para a vida eterna. Eu gosto de pensar, eu falei até com alguém esses dias, não lembro quem, eu gosto inclusive de pensar, né, que a gente é como uma semente que vai ser plantada no último do nosso dia de vida. É como se Jesus estivesse, está trabalhando a semente. E no momento que a semente for plantada na terra, é aquela semente que vai frutificar. Se for plantada uma semente de pecado, vai frutificar para o pecado, para a condenação. Deus está transformando a nossa vida dia a dia. Se for a semente santa, vai brotar para a ressurreição. A ideia é essa, é uma transformação diária. Há uns que têm a sorte, entre aspas, de rapidamente enxergar plenamente e fazer uma grande obra. Outros vai ter um processo. Mas Deus está tratando, nós temos que confiar em Deus. As aflições vêm. Momentos de aflições vêm sobre nós. Cada um no tempo tem o seu dia difícil, tem o dia mau que a Bíblia fala. Todo mundo passa por isso. Mas a diferença está no contato que nós temos com Deus, a confiança que nós temos com Deus. Nós temos que saber, Deus está tratando. Se você está enxergando nesse momento a vida turva, homens como árvores, saiba, a obra ainda não acabou. Deus tem muito a fazer na minha e na sua vida ainda. Você vai chegar perfeitamente, vai chegar esse dia. Só saia da contaminação da massa. A contaminação da massa muitas vezes vem dos maus conselhos, vem do que dita a sociedade. Não sei quem foi o mentiroso que criou essa frase. Eu ouvia de um jogador de futebol, mas acho que não foi ele que inventou, não. Ele propagou essa voz, né? A voz do povo é a voz de Deus. Que veio de Roma, né? Vox Populi, como que é? Vox Populi, Vox Dei. Por isso que é bom estar do lado de pessoas cultas, né? Então, veja só, que interessante. A gente, talvez nasceu, não sei se nasceu de Roma, né, pastor? Provavelmente, né? Provavelmente saiu dessa mente aí, né? E aí o que acontece? Se a voz do povo é a voz de Deus, foi o povo que condenou Yeshua? Foi Deus que escolheu aquilo? Não, de maneira nenhuma. Não, a voz da Torá é a voz de Deus. Essa sim. A voz da lei de Deus é a palavra de Deus. A voz que está aqui, revelada para você, para mim, para nós. Essa voz. E essa voz está dizendo aqui que o homem foi tirado. Ele foi tirado do meio daquela situação para ser curado, para ser tratado. Amém? Impondo-lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? Versículo 24. E recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. E é interessante isso aqui também, porque quando fala dessa árvore, que vê os homens como árvore, a gente entende, o homem não está cego, agora ele vê as pessoas andando, está parecendo uma árvore. Mas se a gente pensar na nossa vida como árvore, também é um pouco complicado. Né? Porque a árvore, se ela deixar de dar folha, se ela deixar de dar fruto, ela serve para quê? Para ser queimada. Vejo o homem como árvore. Assim também tem muito religioso vivendo como árvore sem frutos. Eu vejo o movimento, eu vejo o requequé, eu vejo a propaganda, só não vejo nitidez, só não vejo definição.
Eu vejo que fala uma coisa, que prega uma coisa um dia, outro dia já mudou, e não importa o que pregou, e não tem razão, não tem Bíblia, não tem Torá para sustentar as palavras. Homens como árvores, sem expressão. E uma coisa interessante também, eu não sei qual foi a palavra que o pastor trouxe hoje, né? Mas hoje, na paraxá de hoje, está falando sobre, eu separei aqui 2 versículos, que é de Números 8, 1 e 2, né? Que está assim: falarão e diz-lhe, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar defronte do candelabro. Eu lembrei de lâmpadas por causa dos homens em forma de árvores, né? Que eu disse, o homem, para que serve a árvore? Tirar madeira, por exemplo. Madeira, você pode tirar fogo da madeira. O altar era sustentado com fogo. A menorá não, menorá com azeite. O que sustentava o fogo era o azeite. Mas na oferta era o quê? Era a madeira que era queimada. Mas por falar em fogo, uma coisa puxa a outra, eu quero dizer o seguinte: olha, isso é outra coisa também. Deus fala, né? Se você, né, para as igrejas, 7 cartas de Apocalipse, se você não se consertar, se você não voltar, se você não corrigir, vou mover o seu candeeiro, a sua menorá. E nós também somos como menorás. O fogo de Deus tem que estar em nós. Esse fogo, ele está dizendo que ele deveria projetar o fogo para frente. Essa é uma outra visão que nós devemos aproveitar nesta noite também, para entender que às vezes a gente fica procurando, tudo bem, às vezes é importante a gente pensar no passado, na questão de consertar alguma coisa. Mas objetivamente, a gente não pode ficar o tempo todo olhando para trás. A menorá está orientada para produzir a luz para frente. Da mesma coisa, a sua vida não pode ser retroativa, você não pode usar a luz que há em você para iluminar o passado, para trazer mágoas do passado, para trazer traumas do passado. A gente tem que refletir essa luz para frente, porque o objetivo de Deus não se importa com o nosso passado, desde que haja um arrependimento. Houve um arrependimento, esquece o passado, prepara lá as hastes da sua menorá para projetar para frente, para a luz, para ela crescer, para desenvolver. Há tanta gente morrendo na depressão. Eu não posso também falar, não vou falar porque eu não sei, graças a Deus, eu não sei. Porque a questão da depressão é muito complicada, é parte clínica, não vamos entrar nisso. Agora, falar, aí eu vou dizer então, nunca eu sofri de depressão? Eu acredito que não, sofrer não, mas muitas vezes a depressão tentou me pegar. Agora, o que acontece toda vez que isso vem? Ou que veio sobre a minha vida? Sempre que vem esses traumas, essas coisas querendo te trazer para baixo, eu penso na palavra de Deus. Eu penso no projeto de Deus. Eu penso naquilo que Deus quer para a nossa vida. E esqueço. Então não sei, será que se eu me rendesse, a depressão realmente não iria tomar posse? Então, se nós tivermos com as nossas luminárias, com a nossa menorá, assim, acesa para frente, nós vamos iluminar o caminho que nós vamos andar. Um caminho iluminado é um caminho pleno, é um caminho abençoado. Mas muita gente usa os danos que tem, perde 10, 20, 30 anos de vida se amargurando, se martirizando por algo que fez, por algo que sofreu, por algo que foi vitimado ou vitimada. Toda vez que a pessoa está melhorzinha, daqui a pouco uma palavra, alguém diz alguma coisa, ela pega a menorá dela e vai iluminar lá atrás. Vai lá buscar, vai buscar os motivos, as razões. Esquece o passado. Esquecer o passado é a mesma coisa que sair, como Jesus tirou aquele homem do meio da aldeia. Esquece o passado, ilumina para frente.
e busca em Deus, porque com certeza Deus lhe vai trazer uma resposta. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Houve um tempo, esse homem passou por um processo, a situação melhorou, mas ainda faltava algo. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes há uma fase da nossa vida que era para nós agirmos de uma determinada forma. Ainda outro dia eu pensei, puxa, quando eu descobri, entre aspas, né, que não foi eu que descobri, né, mas o modo de dizer, na minha vida, né, eu descobri a Torá, eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não conheci isso 20, 30 anos atrás? Hoje eu entendo, não era o momento. Hoje eu tenho experiências que eu não teria se eu tivesse conhecido naquele tempo. Deus sabe por quê, eu não sei. E não me importa, não vou usar a menorá para ficar iluminando para trás, eu tenho que iluminar para frente. É agora que Deus revelou, é agora o momento que eu tenho para aproveitar. E amanhã vai ser melhor que hoje, porque Deus é fiel. Ilumina, porque se você iluminar, você não vai tropeçar. Então, muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Encontramos a palavra, sabemos a verdade, nos dedicamos, um dedica mais, o outro menos, mas as pessoas se dedicam. Mas por que está passando isso? Porque a obra não está completa ainda. Tem coisa nova que Deus vai trazer. Deus vai trazer algo novo. Deus vai fazer a coisa ser perfeita. Mas, agora tem um porém também. É a história, já foi, eu acho que eu até tive a oportunidade de ministrar outro dia aqui sobre o vaso do oleiro. Às vezes demora mais porque o barro é duro, né? O barro fica resistindo. Deixa Deus agir. Caminha com Deus. Amém? Amém? E a gente tem que aprender. Às vezes tem ações que nós precisamos. Eu falei até outro dia para o pastor que eu ia falar algo e eu esqueci, já faz mais de um mês, agora eu lembrei. Vou falar hoje, agora eu falo. Eu não sei se os irmãos já conhecem, se os irmãos conhecem a história da vaquinha. Eu vou contar rapidinho, é interessante. Se bem que as pessoas usam muito isso aí para a teologia da prosperidade, mas aqui eu não estou falando de prosperidade, estou falando de vida espiritual. Havia um homem, e ele tinha umas terras, era muito pobre, e tinha uma vaquinha. E tudo que ele tinha na vida era a vaquinha, mais nada. Era a vaquinha que dava o leite para os filhos, era a vaquinha que... tudo era aquela vaquinha, e vivia uma vida muito difícil. E foram os homens de Deus levar a palavra para ele, conversou com ele e tudo, e saindo, né, um pastor mais velho e um aprendiz lá, que estava acompanhando ele. E aquele rapaz perguntou para o pastor, poxa pastor, mas esse homem, ele crê em Deus e tudo, a gente fala, ele conhece a palavra, por que ele vive desse jeito, nessa situação de precária? Aí o pastor falou, é por causa da vaquinha. Ele falou, por causa da vaquinha? Falou, é por causa da vaquinha. Mas como? Ele falou, olha, tá vendo ali, tem um precipício ali? Ele falou, sim, se alguém empurrar a vaquinha naquele precipício, a vida dele vai mudar. Enquanto a vaquinha estiver aqui, ele vai viver assim. E o homem ficou com aquilo na cabeça, aquilo perturbando a cabeça dele. Um dia deu uma louca nele, ele foi de noite lá, pegou a vaquinha e jogou no precipício. Quando ele jogou a vaquinha no precipício, ele então deu um desespero nele. O que eu fiz? Ficou perturbado e não sabia o que fazer, fugiu, foi para outra cidade. Fugiu e ficou anos com a consciência doendo. O que será que foi daquela família que só tinha vaquinha e eu matei a vaquinha? Fui dar ouvido para o pastor lá, matei a vaquinha e aí ficou e a consciência cobrando. 20 anos depois, ele falou, não tem jeito, eu vou lá, eu vou ver se eu encontro aquela família, eu vou pedir perdão, eu vou confessar o que eu fiz, que eu não estou aguentando esse peso. Ele voltou para a cidade. Quando ele chega na cidade, ele procura o sítio, quando ele chega lá, tá
tudo arrumadinho, porteira, uma casa bonita, um cercado, um gado, um negócio próspero. Ele falou, ixi, coitado do homem, acho que perdeu até as terras, deve ter vendido. Aí ele se sentiu pior ainda. Morreu, alguma coisa aconteceu. Aí ele procurou lá um funcionário lá, falou, você sabe de um fulano que morava aqui, um senhorzinho chamado tal? Ele falou, não, ele não morava, ele mora, é o dono daqui. O dono daqui? Tá, eu posso falar com ele? Eu falei, tá bom. Aí chamou o homem veio, tudo bem, quanto tempo e tal. E ele, tomando um cafezinho com o homem e tudo, ele falou, eu vim aqui para pedir perdão pro senhor. Ele falou, perdão por quê? Aí ele contou a história. E nós me senti muito mal. Ele falou, e deixa isso para lá, foi a melhor coisa que me aconteceu. Como? Só tudo que a gente ia fazer, a gente ia atrás da vaquinha. Só que quando a vaquinha morreu, não tinha o que fazer. Nós pegamos um pouquinho de plantação, um pouquinho de pepino, os negocinhos, e começamos a ir para a cidade para vender, negociar. E começou a negociar aqui, negociar ali, compramos umas sementes e as coisas foram prosperando e a gente conseguiu construir tudo isso aqui. Moral da história. Enquanto a gente ficar preso numa coisinha pequena, a gente só vai viver aquela coisinha pequena. Quando a gente não tiver medo e a gente não se apegar, eu só dependo disso, não. Eu posso fazer mais porque Deus me dá capacidade. Não precisa matar a vaquinha, não. Só precisa procurar aonde Deus está abrindo oportunidades. E Deus vai agir na sua vida. Amém? Não sei se deu para entender a história da vaquinha. Às vezes a gente fica preso numa coisa e não sai dali. Um exemplo bem básico. Eu tinha um carrinho que eu casei com ele. Eu odeio comprar e vender carro. Odeio. E eu ficava, e a Sueli, você tem que trocar esse carro. Deixa pra lá. E o carrinho velho, um Fietinho lá, misericórdia, polivalente. E não tinha jeito. Nada me empurrava. Eu falei, trocar de carro, nada. E passei 15 anos com aquele carro. Aí chegou uma hora, começa a quebrar. A vaquinha foi pro brejo. Aí Deus abençoou, aí já foi pro outro, esse aí já tá virando vaca também. Mas veja só, a gente tem que se mexer. É difícil. São exemplos bobos, gente, mas olha, se você vê na sua vida, todo mundo tem uma vaquinha. Todo mundo tem uma vaquinha que está prendendo a gente ali. Todo mundo. Não precisa matar a vaquinha, não. Só abre os horizontes e fala, Deus pode me capacitar, porque se eu crescer, eu vou ajudar outras pessoas a crescer também. Isso é espiritual, isso é financeiro também. Se bem que a gente não fala de finança aqui, porque finança para mim é consequência. Amém? Muito bem. Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa. Então Yeshua cura ele e fala, vai embora para sua casa. E recomendando-lhe, não entres na aldeia. Não entres nessa confusão. Não entre nesse conselho. Busque a palavra de Deus. Se o conselho é de acordo com a Torá, amém. Pode ir. Está fora. Não entra. Não vá, porque não vale a pena. Amém? Deixa eu só trazer mais um aqui para a gente finalizar. Mateus 23, 1. Para a gente finalizar, eu convido os irmãos para ir lá para Mateus 23, 1. Mateus é o livro anterior a Marcos, ok? 21.
É Mateus 23, versículo 11 e 12, para a gente fechar. Então, uma vez que nós estamos atentos que Deus nos tira do meio, seja lá do que for, e Ele nos coloca à parte, nós precisamos de entender, Deus tem algo em particular com cada um de nós. Aquilo que Deus quer falar para mim, é para mim que Ele vai falar. Aquilo que Ele vai falar para você, é para você que Ele vai falar. O conselho que deu certo para o fulano pode não ser o melhor conselho para nós. E a mesma coisa, o melhor conselho para nós pode não ser para o próximo. Amém? Nisso, nós temos que entender uma coisa. Deus é soberano. Aquele que nos tira do meio, inclusive do meio da confusão, Ele é o maior conselheiro que nós temos. E Ele nos capacita para ser também esse conselheiro em determinados momentos, e também para sermos testemunhas de que Ele tem poder para fazer mais do que nós imaginamos, mais do que nós pensamos. O versículo 11 diz assim: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Então, o que nós devemos entender? Se Deus nos tira, Ele nos tira da confusão, Ele nos tira do problema, Ele nos leva à parte. Mas isso não quer dizer que nós somos os melhores, somos especiais. Não, nós temos que ter humildade para lidar com a situação do dia a dia, seja com o nosso familiar, seja no nosso trabalho, seja na nossa congregação. Nós temos que ter a paz no nosso coração e devemos entender que nós não somos melhores porque fomos chamados por Cristo. Nós não somos melhores por isso. Nós temos que ser os menores. Deus nos tira e nos separa para nós servirmos a todos. Amém? Então Ele nos separa, Ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento para nós sermos abençoadores dos nossos familiares, dos nossos amigos, do nosso trabalho. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Né?